Boa tarde a todos. Estamos então aqui realizando o nosso aulão, né, do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC. É um aulão antecipado, né, e também está sendo transmitido ao vivo. As pessoas podem assistir agora de casa, ou do trabalho, enfim, né. Então, o que eu preparei para vocês? Nosso aulão vai ter 1 hora de duração. Ele ficou dividido em 3 partes, né. Nós vamos trabalhar com interpretação de textos. No segundo momento, vamos ver algumas questões relacionadas a texto e gramática, né, que é o padrão da banca IFSC, e esse padrão se assemelha muito à banca FEPESE. Em alguns momentos, parece até que são os mesmos professores que elaboram as questões do IFSC, parece que são os mesmos que elaboram as questões da FEPESE. E por último, a última parte da nossa aula, eu dediquei à redação oficial. Algumas questões relacionadas à redação oficial, porque esse conteúdo também completa, né, está presente no edital de vocês. Vamos lá então, pessoal. Peguei um texto de uma prova do IFSC, também já vou dizendo que não temos muito material de pesquisa para a produção, né, didática, tanto em sala de aula como para a produção de materiais para o aulão. E aí eu peguei um texto da prova de 2013. Vamos ler, vou comentar com vocês e nós vamos trabalhar na perspectiva de resolução de questões. Lembrando que vocês também podem baixar aí pelo ambiente virtual da aprendizagem, podem baixar esse PPT, né, esse arquivo em PowerPoint de apresentação. Vamos lá então, pessoal, começando com a leitura do texto. Há uma grande expectativa acerca das aplicações da tecnologia da informação, TI, que possibilitam novas alternativas de estratégias de negócios e novas possibilidades para as organizações, como é o caso do e-business. Contudo, há também um grande questionamento sobre os reais ganhos advindos dos investimentos em tecnologia de informação. Um enfoque centrado unicamente, né, na eficiência das aplicações de TI não permite responder a essas questões. Para avaliar os impactos da tecnologia da educação, da tecnologia da informação nas operações e estratégias das organizações, é necessário que haja foco na sua eficácia, isto é, nos resultados advindos das aplicações da tecnologia da informação em relação aos objetivos, metas e requisitos dessas organizações. A eficácia deve ser mantida ao longo do tempo e, para esse fim, é fundamental o conceito de alinhamento estratégico entre TI e o negócio. Então, um texto bastante simples, né? O problema que eu vejo ali está no fato de a banca tentar confundir o estudante, né, o concursando, com relação à eficiência e eficácia. Esses conceitos, eles se confundem, né? Então, tem uma pergunta que justamente vai trabalhar essas diferenças. Vamos às questões, então. Aqui só voltando, há uma grande expectativa, cuidado com contudo é um marcador de oposição, de contraste, de quebra de expectativa. Ele vai analisar o fato sobre uma outra ótica, cuidado com as conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, né? Vamos às questões, então. Existe grande esperança em torno do emprego da tecnologia da informação na ampliação de estratégias de negócio das organizações. Então, a pergunta refere-se à seguinte possibilidade, né? Sobre o texto, é correto afirmar, então, que existe grande esperança, sim. Essa frase é verdadeira porque, se vocês olharem no texto, exatamente, só mudaram algumas palavras. No texto está escrito que existe grande expectativa, né? E aqui na resposta eles colocaram como sendo esperança, assim como em torno do emprego, né? Ou no texto está em torno da aplicação. A gente sabe que isso aí é uma técnica chamada de parafrasear, né? Você vai contar o que você leu com outras palavras. Então, perfeito, né? Ele está se referindo exatamente ao exemplo que ele citou, é do e-business, né? Vamos para a segunda, então. Então, questão de simples recuperação das informações literais do texto. Não há necessidade de fazer inferência, porque as informações, elas são captadas literalmente do texto. Segundo item. A avaliação da eficiência é primordial para verificar os ganhos reais das aplicabilidades de TI, né,
nas operações das organizações. Aqui é que eu queria fazer a referência. Então, a avaliação não é da eficiência, e sim da eficiência, né? E sim da eficácia. Então, jogando, né, com a oposição entre o sentido de eficiência e o sentido de eficácia. Então, esta questão, se vocês olharem no texto, observarem ali, ela está errada, ela não confere, né? Portanto, ela é falsa. Terceira assertiva. O verbo da frase, há uma grande expectativa, está no presente do subjuntivo. Gente, isso aqui é questão típica da FEPESE. Normalmente a FEPESE joga uma questão envolvendo o verbo. Lembrando que nas nossas aulas eu enfatizei muito, sobretudo na primeira aula, a questão do verbo. Fiz a linha do tempo no verbo, no modo indicativo, subjuntivo e também no modo imperativo. Então, está no modo subjuntivo? Não, né, gente? Olha só, como é que... Vamos pegar, então, o presente do presente indicativo do verbo haver, que pouca gente sabe conjugar, hein? Cuidado com o verbo haver, ó. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis e eles hão. Esse é o presente do indicativo, o presente, né, do modo indicativo do verbo haver. Então, ele está dizendo que está no presente do subjuntivo? Não, está aqui, está no presente do indicativo. Vamos conferir como é que ficaria esse verbo, então, flexionado no presente do subjuntivo? Olha só como ele aparece aí para a gente, ó. O subjuntivo, é interessante falar que ele tem 3 tempos, né? Ele tem o presente, o futuro e um pretérito imperfeito. Vale a pena memorizar a estrutura. Para saber o presente subjuntivo, eu coloco um artifício, né? Eu coloco o seguinte, é preciso que... Aí eu vou ter a conjugação completa no modo subjuntivo do presente. Então, é preciso que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Que nós hajamos, que vós hajais e que eles hajam, do verbo haver, né? Então, se estivesse, como a questão está sugerindo, no presente do subjuntivo, como é que teria? Haja e não há. Então, essa questão é considerada falsa. Lembrando para aquelas pessoas que não conseguem ainda conjugar todos os verbos, né? Tanto no modo indicativo, quanto no subjuntivo e também no imperativo, é interessante que observem por tópico. Aqui, só para a gente testar, então, olha só. O subjuntivo é um modo incerto ou hipotético. Ele tem 3 tempos, como eu acabei de falar. Vamos fazer um exercício rápido. Se eu pegar o verbo estudar e precisar conjugá-lo no presente do subjuntivo, como é que faz? Ó, é preciso que. Então, é preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Futuro, aí eu coloco quando. Quando eu estudar, quando tu estudares e quando ele estudar. Quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. E o pretérito imperfeito é aquele que tem 2 S's. Olha só, se eu estudasse... Se tu estudasses, se ele estudasse. Se nós estudássemos, se vós estudasseis e se eles estudassem. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para a continuação da questão, né? Ela é uma questão longa, eu tive que fazer uma divisão para acomodar aqui no slide. Eficácia no texto pode ter o sentido de resultados advindos das aplicações da TI alinhadas aos objetivos, metas e requisitos das organizações? Perfeito, gente. Olha só, essa informação a gente recupera literalmente no texto. Não há necessidade de fazer inferência. Olha aqui, ó. Para avaliar os impactos da TI nas operações e estratégias das organizações, é necessário que haja foco na sua eficácia. Isto é, olha só, nos resultados advindos das aplicações da TI em relação aos objetivos, metas e requisitos dessas organizações. Portanto, questão verdadeira, né? Questão de simples compreensão. A informação você recupera literalmente, está presente no texto. Vamos lá? Na frase, é necessário que haja foco. A expressão sublinhada, se passada para o plural, teria a seguinte redação. Então, ele sugere que teria que ser assim, ó. É necessário que hajam focos? Vamos olhar aqui a oração. É necessário que haja foco, né? Lembramos que o verbo haver, ó, muito cuidado, eu sempre falei isso em 2 aulas, repeti até, né? A questão do verbo haver
e a diferença com o verbo existir. Lembrando que o verbo haver é impessoal, ele não tem pessoa, portanto não tem sujeito. Quando o haver significa existir, ele é impessoal, né? Quando ele significa existir, ele é impessoal. E aí, se ele é impessoal, ele vai ficar sempre grafado na terceira pessoa do singular, a, né? Só que como está no subjuntivo, haja, né? Fica haja, porque está no subjuntivo. É preciso que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Ficou no subjuntivo. Mas daí eles querem passar a frase para o plural. O plural seria o quê? Haja focos. Focos, colocando focos no plural, né? Então, olha só. Como é que ficaria a frase? É necessário que haja focos. Porque o verbo haver é impessoal, ele não tem pessoa, ele fica na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular aqui, é claro, do modo do presente do subjuntivo. Então, nem pense em pluralizar o verbo haver quando ele significa existir. Portanto, né? Agora uma outra questão também relacionada que pode aparecer na prova. E se eu substituir o haver por existir, o existir é pessoal, ele tem pessoa e ele vai concordar com o sujeito. Se o sujeito está relacionado com focos, né? Sujeitos são focos. Então, que existam, existam focos. Focos vai ser o sujeito da oração. Perfeito? Não vamos errar questões desse tipo. Esse tipo de questão é muito comum também nas provas da banca FEPESE. Portanto, alternativa falsa. Passando, então, vamos lá. Agora eu peguei um texto de uma prova da banca FEPESE que traz muita equivalência com a banca de vocês. O texto é Milão, o texto fala sobre Milão, né? Interessante na leitura do texto, observem a fonte, onde esse texto foi publicado. Então, vocês podem observar aqui, que é naquelas revistas de viagem, aquelas revistas que são destinadas às pessoas que vão fazer uma viagem para fornecer informações sobre a cidade, para onde as pessoas possam querer ir visitar, né? Então, a revista de viagem. É claro que qual é que vai ser a tônica do texto, o estilo do texto? Altamente persuasivo. Vai querer o quê? Convencer a pessoa de que aquela cidade é ótima, é um local ideal para o viajante. Vamos lá então? Milão é puro charme, uma ode à beleza e à elegância. Seja pelas construções grandiosas, como o Duomo, está ele aqui, catedral, que é cartão postal local. Então, o Duomo é uma catedral, né? Em Milão. E até pelos moradores muito bem vestidos e estilosos. Milão, no norte da Itália, transpira cultura, bom gosto e tranquilidade, mesmo sendo o endereço de 1,3 milhão de pessoas. Palco de grandes transformações artísticas que sacodem a Europa desde a Idade Média e casa de importantes filósofos, pensadores e gênios da música erudita, a capital da região da Lombardia chegou aos tempos modernos em ótima forma, limpa, organizada e, diferentemente de Roma, olha o advérbio aqui, com um trânsito dignamente europeu, Milão é um centro mundial de design, arquitetura e moda, além de importante polo industrial, de negócios e finanças europeu. E tudo isso em questão de décadas, já que a cidade teve de, literalmente, outro advérbio, né, juntar os cacos e se reconstruir depois dos intensos bombardeios que sofreu na Segunda Guerra Mundial. Com pouco ou muito tempo na cidade, uma coisa é certa, o marco zero de Milão para qualquer turista é o Duomo, portanto a catedral, né? Localizada no coração da cidade, a catedral é um dos mais grandiosos exemplos da arquitetura gótica do mundo. Tão grande quanto sua dimensão, foi o tempo que levou para ser concluída, mais de 400 anos. O projeto nasceu em 1386, sob o financiamento do todo-poderoso da cidade na época, Gian Galeazzo Visconti, toda feita em mármore de Candoglia, provavelmente, né, província italiana próxima à França. A construção do Duomo reuniu centenas de operários, artesãos e artistas de toda a Europa. Até Leonardo da Vinci foi chamado. Esse é o texto. Vamos às perguntas, então, para ver como é que a banca elaborou as questões de interpretação. Identifico abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas de acordo com o texto. O autor do texto sugere que é difícil encontrar tranquilidade em uma cidade que possui 1,3 milhão de pessoas. E aí? Olha só, vamos olhar aqui, sim, verdadeira, olha só.
Milão, no norte da Itália, transpira cultura, bom gosto e tranquilidade, ó, mesmo sendo o endereço de 1,3 milhão de pessoas. Então, portanto, verdadeira, né? Alternativa considerada verdadeira. Diferentemente de Roma, com um trânsito dignamente europeu, entende-se que o trânsito em Milão é tão bom quanto em outras cidades da Europa, ó, limpa, organizada e diferentemente de Roma, quer dizer, não se compara a Roma nesse caso, né? E com um trânsito dignamente europeu. Milão é o centro mundial do design. Então, sim, é tão bom quanto em outras cidades da Europa. Podemos fazer essa inferência perfeitamente com as informações presentes no texto. E aqui, vocês estão percebendo, eu coloco o excerto do texto, a posição do texto onde essas informações podem ser encontradas. Seguindo, a descrição apresenta uma cidade onde não parece haver analfabetismo nem pobreza. Bom, isso aí é uma questão de inferência, né? Vamos ver alguns marcadores que podem trazer a verdade, né, para essa assertiva. Olha aqui os marcadores que eu levantei, ó. Moradores muito bem vestidos e estilosos. Transpira cultura, bom gosto e tranquilidade. Chegou aos tempos modernos em ótima forma. Polo industrial de negócios e finanças. Olha só, vocês têm que perceber que ele não está afirmando, porque seria uma inferência impossível, né? Mas se ele coloca aqui um marcador discursivo de possibilidade, aí sim essa questão está certa. Ó. Parece, né? Onde não parece haver analfabetismo. Então essa questão está certa, né? A Catedral de Milão, conhecida como Duomo, é o maior templo de arquitetura gótica do mundo. Olha só, aqui ele está dizendo que é o maior templo. Será que é mesmo? Vamos olhar aqui a informação presente no texto. Localizada no coração da cidade, a catedral é um dos mais grandiosos exemplos da arquitetura gótica do mundo. Um dos mais, ó, ainda acentuei aqui para vocês observarem os detalhes. É um dos mais grandiosos exemplos, e não o maior exemplo da arquitetura. Portanto, falsa. A palavra local faz referência a Duomo, ó. Milão é puro charme, uma ode à beleza e à elegância, seja pelas construções grandiosas, como o Duomo, catedral que é o cartão postal local. Esse local é Duomo? Não, né, gente? Esse local aqui é Milão, a cidade que está sendo, né, objeto dessa matéria jornalística para a revista de viagem e de turismo. Então, portanto, falsa. Assinale a pergunta que não apresenta resposta no texto. Então, 4 vão apresentar a resposta e uma não vai apresentar a resposta no texto. O que faz a importância de Milão? Tem no texto, olha só, já tinha falado antes, ó. Moradores muito bem vestidos e estilosos, transpira cultura, bom gosto e tranquilidade, chegou aos tempos modernos em ótima forma, polo industrial de negócios e de finanças. Então, essa resposta, sim, está presente no texto, né? Por que Duomo levou tanto tempo para ser concluído? Opa, não temos essa informação, tá? Nós temos o quê? Nós temos informações sobre a sua dimensão, né? Sobre o ano em que ela foi construída, quais as pessoas que ajudaram a sua construção, mas não sabemos por que Duomo levou tanto tempo para ser concluída, né? Aqui até coloquei, ó, o projeto nasceu em 1386, sob o financiamento do Todo-Poderoso da cidade na época, né? Ela foi toda feita em mármore, a construção reuniu centenas de operários, artesãos e artistas de toda a Europa, mas não disse por que durou tanto tempo. Então essa é a resposta à questão. Vamos olhar as demais só para conferir. Que palavra do texto indica o tamanho de Duomo? Sim, olha só. Aqui no caso, a palavra está relacionada com os anos em que ela demorou para ser concluída. Então ele foi feito uma espécie de comparação, né? Uma comparação. Deixa eu ver se eu botei aqui. Bom, de que países vieram as pessoas que trabalharam na construção da catedral? Está aqui, ó. As pessoas vieram de toda a Europa, tá? Na penúltima linha desse parágrafo, ó. Reuniu centenas de operários, artesãos e artistas de toda a Europa. Até Leonardo da Vinci foi chamado.
Com que rapidez a cidade foi reconstruída após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial? Está aqui, ó, e tudo isso em questões de décadas, já que a cidade teve que se reconstruir. Então, a última questão está respondida, em questões de décadas. Tranquilo, uma questão fácil, poucas pessoas poderiam errar, né? Mas, de qualquer forma, temos que fazer uma leitura atenta ao texto, né? E, em uma ode à beleza e elegância, a palavra sublinhada tem sentido conotativo. Vamos ver aqui, vamos analisar a primeira parte. Tem sentido conotativo? Tem, porque o que é ode? Ode, entre os antigos gregos, significa uma composição em verso que se destina a ser cantada. Então, são as odes, né? É uma composição poética de caráter lírico, composta de estrofes, simetria. Então, é um artefato literário, né? Agora, até aqui está certo. Vamos ver se a segunda parte também está certa. A expressão juntar os cacos, no texto acima, tem sentido denotativo, olha só aqui, ó, e tudo isso em questão de décadas, já que a cidade teve que literalmente, o que é literalmente? É um advérbio, ele está dizendo que teve que juntar realmente os cacos. Então, essa segunda palavra está sendo usada no sentido denotativo, concreto, real, objetivo. E a primeira parte, a palavra ode, está sendo usada, está sendo empregada no sentido metafórico, no sentido o quê? Subjetivo, portanto, conotativo. Então, questão correta. As formas verbais transpira e sacodem são usadas metaforicamente. Vamos olhar aqui no texto como é que elas aparecem. Ó. Milão, no norte da Itália, transpira cultura. Quem é que transpira? Um ser humano transpira, né? Agora, como é que uma cidade vai transpirar cultura? Então, aqui temos uma figura de linguagem. Palco de grandes transformações artísticas que sacodem. O que é sacudir, né? Então, o palco vai sacudir mesmo? Não. A gente vê que isso aí, essas expressões foram usadas conotativamente, portanto, são figuras de linguagem. Nesse caso, a questão está considerada verdadeira, né? Vamos seguir então, aqui temos o uso de metáforas. Lembrando que as metáforas fazem parte da afeição conotativa da língua, né? A afeição figurativa da língua. Identifique abaixo as afirmativas corretas e as erradas de acordo com o texto. Em sua dimensão, a palavra sublinhada é um pronome que se refere à cidade de Milão, ó, tão grande quanto sua dimensão, foi o templo. Opa, não, a dimensão do Duomo, da catedral. É muito comum em provas, né, do IFSC e também da FEPESE, vou fazer comparação entre elas, colocar questões de referenciação, né? Você tenta localizar qual é o antecedente de alguma expressão que está fazendo o quê? Está tornando o texto coeso, está trazendo coesão ao texto. Portanto, são elementos coesivos. Aqui, então, é errada. Já que a cidade teve de literalmente juntar os cacos e se reconstruir depois de intensos bombardeios que sofreu na Segunda Guerra Mundial, os verbos sublinhados estão no pretérito perfeito do modo indicativo, porque descrevem fatos que acontecem no passado. Vamos analisar até aqui. Sim, olha só. Novamente, questão de verbo. Estudem muito verbo, tá, pessoal? Essa é a minha dica para vocês. Já que a cidade teve, eu tenho, tu tens, ele tem. Presente. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Pretérito perfeito, portanto, correto. Sofreu. Eu sofri, tu sofreste, ele sofreu. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito, ação acabada no tempo. É o primeiro pretérito, né? Lembrando que nós temos o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O perfeito é a ação acabada no tempo. Então, até aqui, ó, está correto, ó. Estão no pretérito perfeito do modo e também do modo indicativo. Não está no subjuntivo nem no imperativo, está no modo indicativo. Descrevem fatos que aconteceram no passado? Sim, perfeito. E continuam acontecendo até a atualidade? Não. Aí nós temos o erro da questão. Por isso, essa questão está falsa, né? Os fatos já foram concluídos no passado. Pretérito perfeito. Vamos à outra. O de, em teve de, pode ser substituído por que, sem prejudicar o significado ou a norma culta da língua portuguesa escrita? Opa! Aí eu tenho uma das funções da palavra que
Nós fizemos esse exercício em sala de aula, eu apresentei um mapa de estudo com as diferentes funções da palavra que. O que também pode ser uma preposição. Lembrando que a palavra que possui 18 funções morfossintáticas. Eu sugiro que vocês olhem no material de apoio, no nosso material de pesquisa e tudo mais, aquela tabelinha em que eu coloquei todas as possibilidades morfossintáticas da palavra que. É a palavra que tem mais possibilidades morfossintáticas na língua portuguesa. É a palavra que. Então vamos olhar aqui o exemplo. Já que a cidade teve de literalmente juntar os cacos, é a mesma coisa que já que a cidade teve que literalmente juntar os cacos. Portanto, são equivalentes, questão considerada verdadeira, que também pode ter a classificação morfológica de uma preposição. Seguindo, com relação à variação linguística na oração abaixo, independentemente do tamanho do seu bolso, o shopping Rinascente em Milão é uma boa para quem decidir tomar um banho de moda. É uma boa. É claro que essa revista é uma revista de viagem, a linguagem é conotativa, é uma linguagem informal, Então, não é jargão. Jargão seria palavras relacionadas a um grupo do conhecimento, profissionais de um trabalho, de uma área de trabalho, como, por exemplo, o jargão da medicina, do direito e tudo mais, Aqui eu coloquei alguns jargões, da área do jornalismo. Formal não, Eu não vou usar uma boa para uma linguagem formal. Dialeto, muito menos. Não estamos trabalhando com uma variação linguística com influência de outro idioma. Não se trata de um dialeto. Claro que vai ser informal, gente? Informal. E não é também um vício de linguagem, é uma linguagem informal. O pronome relativo em que sacodem a Europa, pronome relativo que, Introduz uma oração subordinada ou. Se cair uma questão dessa na prova, tomara que caia, porque vocês vão acertar. Quando eu tenho um pronome relativo, esse pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. E as adjetivas são de dois tipos. Ou ela é restritiva, ou ela é explicativa. Se for restritiva, não pode ter vírgula. E restringe o campo de ação. Já, se ela for explicativa, obrigatoriamente ela vem antecedida de uma vírgula. Então vamos olhar aqui, olha só, que sacodem a Europa. Eu coloquei o segmento inteiro para que a gente possa fazer essa análise. Palco de grandes transformações artísticas, vírgula, que sacodem a Europa desde a Idade Média. Esse que é um pronome relativo, a gente percebe, Aqui nós temos uma vírgula. Então, essa oração ela vai ser classificada como o quê? Oração subordinada, adjetiva e explicativa. Muito simples, está ela aqui, Está ela aqui. Agora, se eles perguntassem qual é a função sintática do pronome relativo, da palavra que, como pronome relativo. Olha só, grandes transformações artísticas sacodem a Europa. Não é assim? O pronome relativo não tem como antecedente grandes transformações artísticas? Então, qual é a função disso na oração subordinada? A função desses elementos é de sujeito. Então, temos o sujeito e o predicado. Só para a gente fechar um pouquinho esse conceito, se cair isso, Vamos olhar aqui. Aqui nós temos as 10 funções sintáticas. Quais são as funções sintáticas? Sujeito, predicativo, sujeito, objeto, Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Quando a banca se referir à função ou função sintática ou sintaxe, ela quer saber se vocês sabem identificar as funções que os termos exercem na oração. E são essas funções aqui que eles podem exercer. Vamos ver aqui como é que ficaria. Ele está com saudade da sua namorada que está viajando. Qual é o antecedente, qual é o referente desse que? A sua namorada. A sua namorada. E qual é a função então desse que? A sua namorada está viajando, vai ser sujeito também. Mas aqui é diferente, aqui eu coloquei frases com outras possibilidades. Exemplo, o aluno leu o texto que o professor recomendou. Qual é o antecedente? A gente sabe que esse que é um pronome relativo. Ele introduz uma oração subordinada adjetiva, no caso aqui restritiva, porque não tem vírgula. E aí, qual é o referente dele? O texto. Qual é a função sintática desse que então? Olha só como fica simples. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o elemento de retomada
e jogar esse elemento na oração adjetiva que foi formada e ver qual é a função que ele vai exercer. Exemplo aqui. Sujeito, o professor, o que ele fez? Recomendou. Recomendou o quê? O livro, objeto direto. O que? O livro. O que ele recomendou? O livro. Verbo transitivo direto pede um objeto direto. Este é o texto de que os alunos precisam. Então, o que recupera, qual é o referente dele? O texto. Então, vamos olhar a oração subordinada? Os alunos precisam do texto. Quem precisa, precisa de. Verbo transitivo indireto. Portanto, qual é a função desse que? Objeto indireto. Objeto indireto. Esta é a cidade em que nasci. Qual é o referente desse que? A cidade. A cidade. E aí, projeta essa palavra na oração subordinada. Qual é o sujeito da segunda oração aqui, da oração subordinada? Nasci. Mas como é que eu sei qual é o sujeito? Só quem nasci sou eu. Nós não nasci, ele não nasci, vós não nasci, agora eu nasci. Então a gente chama isso sujeito de sujeito, oculto, elíptico ou desinencial. E aí, é claro, eu nasci na cidade. Na cidade, adjunto adverbial de lugar, né? Adjunto adverbial de lugar. Aqui eu coloquei a tabelinha de alguns pronomes relativos, então temos os invariáveis que. Quando é que eu uso o que? O que é universal, né? Ele vale tanto para pessoas como para coisas. O quem é um pronome relativo personativo. Ele só é válido para pessoas. Isso, pessoal, segundo o padrão da norma culta da língua portuguesa. O onde, ele é um pronome relativo locativo. A abrangência dele a aplicação é para lugares. Lugares físicos, lugares geográficos, mas são lugares. E o quando? O quando é para tempo, relacionado com situações de tempo, né? De tempo, portanto, adjunto adverbial de tempo, né? E os variáveis pode ser o qual, né? O qual, ele equivale ao quê? Só que tem uma grande diferença. O qual, ele obrigatoriamente deve ser antecedido de um artigo. Portanto, você não pode ver o qual perdido. Ele sempre vem antecedido por o qual, a qual, os quais, as quais. E aí? E o cujo? Cujo sempre alguma coisa de alguém. Nós temos aqui um pronome relativo possessivo, né? Possessivo. E cuidado que o cujo já sofre variação de gênero e número. Olha só, cujo, cuja, cujos, cujas. Para que eu vou botar artigo antes e depois do cujo? Não existe, então, artigo nem antes, nem depois do cujo. Por quê? Porque o cujo já sofre variação de gênero e número. E, por último, o quanto, né? Quantidade, intensidade e também números. Vamos passar? Agora, uma outra questão da banca IFSC, né? Só que é uma questão, ela não é específica de interpretação de texto. É uma questão mais voltada para a gramática, mas eu quis trazer para a gente já se habituar com esse cenário. Olha aqui, aqui diz assim, ó, assinale a frase correta quanto à regência verbal nominal. Isto é para mim fazer? Opa! Isto é para eu fazer, né? Então, já percebemos o erro aqui. O mim, ele não pode ser sujeito. Agora, quem pode ser sujeito? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O mim, no caso, é pronome oblíquo tônico. Ele não pode fazer parte, né, da função sintática, né, de sujeito. Informaram-lhe os poucos investimentos em TI. Essa é a resposta da questão. Olha só, por que informaram-lhe? Porque eu tenho aqui um objeto indireto, eu informei a alguém, ou a ele ou a ela, né? Vamos analisar as demais? O técnico foi inábil à sua tarefa. O técnico foi inábil para a sua tarefa. Então, não temos a preposição a, temos a preposição para. Aqui, questão de regência nominal. Lembrei-me que os equipamentos não foram orçados. Qual é o problema aqui? Cuidado com o verbo lembrar. Eu lembro alguma coisa ou eu me lembro de alguma coisa. Muda a transitividade, o sentido é o mesmo. Então, aqui eu lembrei-me. Tem um pronome oblíquo átono aqui, ó. Eu me lembrei, né? Lembrei-me, então lembrei-me de que os equipamentos não foram orçados, tá? Ou lembrei que os equipamentos, né, não foram orçados. Daí cuidado com a regência do verbo lembrar.
Prefiro antes elaborar o projeto do que seguir uma rotina ineficiente. Cuidado com o verbo preferir, ele também tem uma regência fixa, específica. Olha só aqui, ó. Quando eu prefiro alguma coisa em detrimento de outra, a construção deve ser essa. Eu prefiro alguma coisa a outra coisa. Então, exemplo aqui, ó. Eu prefiro, por exemplo, café a chá. Como é que a gente fala no dia a dia? Ah, eu prefiro mais café do que chá. Isso não existe do ponto de vista gramatical. Então, aparecendo o verbo preferir na prova, nessa estrutura de que você prefere alguma coisa em detrimento de outra, você vai usar sempre a preposição a, separando os dois elementos, né? Exemplo, como é que ficaria aqui a questão? Prefiro elaborar o projeto a seguir uma rotina suficiente. E nem pensar em colocar crase antes do verbo seguir, né? Seguir é verbo, nunca colocamos crase antes de verbo. Vamos ver se todo mundo pegou aqui. Olha só, eu tenho duas preferências, eu tenho que optar por duas coisas. Ou um Palio ou um Honda Fit. Então, como é que eu monto a estrutura? Eu prefiro Honda Fit a Palio. Ou, ela prefere saia ou vestido? Ela prefere vestido a saia. Ou, se eu colocar o artigo aqui, ó, ela prefere o vestido a saia com crase, por uma questão de paralelismo sintático. E como é que eu corrijo aqui? Ela prefere mais viajar para a Europa do que para os Estados Unidos. Opa, cuidado que é o verbo preferir. Então, ela prefere viajar, né? Eu vou cortando tudo ali, ó. Ela prefere viajar à Europa a viajar aos Estados Unidos. Lembrando que aqui que esse a é apenas uma preposição, não temos possibilidade de colocar artigo antes do verbo, por isso que aqui não gera crase, viajar é verbo, né? Seguindo, questão agora de referenciação. A palavra chaga, empregada com o sentido de ferida social, refere-se na estrutura sintática do parágrafo à pobreza. Então é questão de pura referenciação. A banca quer saber se chaga se refere à pobreza. Vamos olhar o texto então, para ver se realmente ela está relacionada com pobreza? A pobreza é um dos fatores mais comumente responsáveis pelo baixo nível de desenvolvimento humano e pela origem de uma série de mazelas, algumas das quais proibidas por lei ou consideradas crimes. É o caso do trabalho infantil. A chaga encontra terreno fértil nas sociedades subdesenvolvidas, mas também viceja, né, cresce e floresce, onde o capitalismo, em seu ambiente mais selvagem, obriga crianças e adolescentes a participarem do processo de produção. Então, no caso aqui, pessoal, a chaga é o quê? É o trabalho infantil, né? Olha só, vamos ver como é que a gente faz. A gente troca a palavra sugerida pela palavra que a gente acha que possa ser. Ó. É o caso do trabalho infantil. O trabalho infantil encontra terreno fértil nas sociedades subdesenvolvidas. Mas também, viceja, você sabe que, então, chaga, o antecedente dele, né, o referente dele, é o quê? Trabalho infantil. Portanto, errada, né? Então, chaga se refere a trabalho infantil. Questão errada. Uma outra ainda, agora com os valores semânticos dos conectores. É provável que tenha uma questão desse tipo. A preposição para, em ambas as ocorrências, nas linhas tais e tais, estabelece uma relação de consequência entre, relação de consequência entre a oração de que faz parte e a oração que a antecede. O que é uma relação de consequência? É uma relação em que tem que ter o quê? Eu preciso ter um conector consecutivo. Qual é o forte do conector consecutivo? Opa, eu não botei aqui, né? Consecutivo, tanto que, uma consecução, né? E a preposição para? Preposição para, a gente sabe que ela está relacionada com o quê? Com finalidade. Para que, a fim de que, vocês aí em casa que estão assistindo ao aulão, vocês estão estudando para passar no concurso, a fim de que passem no concurso. Então, é finalidade. Você vai observar aqui, ó, que tanto o primeiro para quanto o segundo para estão relacionados com a ideia de finalidade, a fim de. Quer ver uma coisa? A explicação residiria no fato de que, durante o sono, o cérebro faz uma espécie de faxina na memória de curto prazo, para facilitar o armazenamento, a fim de que facilite o armazenamento. Portanto, essa resposta também está errada. Ainda a questão relacionada ao uso dos conectores, né? Conjunções e as locuções.
Então, a banca me oferece quatro assertivas, né? E propõe que eu substitua as conjunções ou as locuções por um conector, um conectivo equivalente com equivalência semântica. Eles devem fazer parte da mesma categoria, porque senão vai haver quebra de coerência, e aí a questão vai estar errada. Vamos ver então? Visto que pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida. É causal, né? Olha só. Como pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida. Vamos à segunda? Terá sucesso contanto que tenha amigos influentes. Ou seja, é uma condicional, terá sucesso desde que tenha amigos influentes. Casaram-se e viveram felizes, tudo como estava escrito nas estrelas. Como? Conformativa, tudo conforme estava escrito nas estrelas. Achei simples a questão, tá? Mesmo que você não conhecesse uma, duas, pelas possibilidades aqui do gabarito, né, das questões, da parte de resposta, você conseguiria acertar, né? Foi transferido, portanto, não nos veremos com muita frequência. Portanto, conclusivo. Logo, né? Então, a resposta da questão será como, causal, desde que, condicional, conforme, conformativa e logo, conclusiva. Logo, portanto, assim, né? Tranquilo? Vamos lá. Buscava uma saída, o termo sublinhado está funcionando como objeto direto? Opa, questão de sintaxe. Também eu tenho que identificar as funções sintáticas dos termos na oração. Olha, peguei aqui e coloquei o excerto do texto. Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava uma saída. Então, eu buscava uma saída. Vamos olhar a transitividade do verbo. Eu buscava o quê? Verbo transitivo direto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, necessariamente eu tenho que ter o quê? Um objeto direto, que vai ser o seu complemento verbal. Então, o que eu buscava? Uma saída. Uma saída vai ser o quê? O meu objeto direto. Portanto, resposta verdadeira. Sim, funciona como objeto direto. Ainda, na frase, o simples ato de segurar um animal muito novo na mão já o deixa com o nosso odor. A palavra o refere-se à palavra animal? Sim, deixa o animal, né, com o nosso odor. Aqui, esse o aqui é o pronome oblíquo átono, né? Quais são os átonos? Metece o alhe, singular. Plural, nos, vos, os, as, ilhes. Singular e plural, pronomes oblíquos átonos. Quando é que nós usamos os oblíquos átonos? Quando eu preciso ter um objeto direto, quando eu preciso ter um objeto direto representado por um pronome. Ok? Vamos lá. Devolvê-lo à sua moradia. A crase no A é obrigatória. Lembrando que aqui, quando eu tenho, quais são as situações de crase facultativa? Antes de nomes femininos, antes de pronomes possessivos femininos e antes da palavra até. Por motivo de clareza, até posso optar por colocar ou não, né? Mas então, essas situações são situações de crase facultativa, crase facultativa antes de pronomes pessoais femininos, no caso sua. Então, eu posso colocar ou não. Ela não é obrigatória, portanto, resposta errada. Ter dificuldade para reconhecer a cria. A palavra para pode ser substituída pela palavra em, sem prejudicar o significado ou a norma culta da língua portuguesa escrita. Sim, posso fazer, em ter dificuldade, né, em reconhecer a cria. Ter dificuldade em reconhecer a cria. Os nomes Cristiane Prisco e Anhembi Morumbi têm iniciais maiúsculas apenas para chamar a atenção dos leitores para a sua importância? Apenas não, né, gente? A gente está diante do quê? De substantivos próprios. E pela norma gramatical brasileira, devemos grafar os substantivos próprios com iniciais maiúsculas. Então, portanto, falsa. As palavras própria e veterinária seguem a mesma regra de acentuação gráfica. Então, vamos ver. Será que seguem mesmo? Própria. Palavra própria. 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 Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma semivogal mais uma vogal, né? Semivogal mais vogal. Então, aqui eu tenho essa terminação, é um ditongo. Ditongo, né? Ditongo.
Alguns gramáticos gostam de separar esse ditongo, transformando-o num hiato, mas essa não é uma posição majoritária. A posição majoritária entre os gramáticos é não separar esse ditongo, considerar, é claro, como um ditongo mesmo, né, não como hiato, e o acento dessa palavra se justifica por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo, assim como veterinária, paroxítona terminada em ditongo. Portanto, questão assertiva verdadeira, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na regra da acentuação gráfica relacionada às paroxítonas. Ó, eu coloco o desenho de um rouxinol, passarinho. Por quê? Porque vai formar um acrônimo, né, com as iniciais de cada uma das regrinhas das palavras paroxítonas. Quer ver? Ó? As paroxítonas, elas são acentuadas se terminarem em R, como repórter, caráter, líder. Se terminarem em ditongo, como órgão, série, e também aqui, ó, própria, veterinária, igualzinho na nossa questão. Ou, paroxítona terminada em X, tórax, félix, em I, táxi, lápis, seguido ou não de S, em N, hífen, pólen, ou I e ON, íons e prótons, terminado em L, fácil, AB, enfim. É uma regrinha bem extensa, é bom que vocês olhem, porque pode ter uma questão desse tipo na prova de vocês. Agora, para a gente complementar esse finalzinho de aula, antes de entrar para as questões específicas, né, da redação oficial, vamos fazer uma revisão nos processos de coordenação. Então, as conjunções coordenativas, ó. Ana vai à praia e convidará sua amiga. E, portanto, aditivo. Adversativa. Ainda aditiva, desculpa. Ana não vai à praia nem convidará sua amiga. Aqui nós temos a aditiva, só que é negativa, né? Adversativa. Ana vai à praia, mas sua amiga rejeitou o convite. Ana vai à praia, no entanto, sua amiga rejeitou o convite. Entretanto, sua amiga. Contudo, sua amiga. Então, ó, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Alternativa, diante disso, Ana ou vai à praia ou vai à academia. Alternativa, explicativa. Ana vai à praia porque o sábado está ensolarado. Eu estou explicando, tem vírgula aqui, né? E conclusiva, eu tenho o sábado está ensolarado, portanto, Ana vai à praia. Logo, Ana vai à praia. Não vamos confundir período composto por coordenação, que são essas conjunções coordenativas, com o período composto por subordinação. A subordinação, a gente pode ver aqui, ó. Os alunos passaram no concurso porque estudaram muito. Causal. Os alunos passaram no concurso, embora não tenham estudado muito. Concessiva, ó, embora, né? Os alunos passarão no concurso se estudarem muito. Essa daqui é condicional. Os alunos estudaram tanto que passaram no concurso, tanto que consecutiva. Os alunos estudaram muito para passar no concurso. A gente já viu há pouco, final, finalidade, final, né? Os alunos estudaram muito quando tiveram tempo, quando temporal. Os alunos estudaram muito, assim como os advogados. Então, aqui é comparativo, estou comparando. Os alunos passaram no concurso à medida que estudavam muito. Então, nós temos o quê? Proporcional, à medida que, né? A proporção que. E conforme, conformativa. Conformativa. Só eu vou fazer agora, vou passar direto para a última parte da nossa aula, que está relacionada com as questões específicas, né, de redação oficial. Então, vamos lá. Questão da banca IFES, inclusive, né, de 2013, da prova que a gente começou no início dessa aula, né? Então, sobre redação oficial, relacione a primeira coluna com a segunda e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Coluna 1. Exemplo de frase que se refere à norma culta da língua portuguesa. Então, a gente tem que olhar aqui as opções. Ó, memorando, respeitosamente, ofício, Vossa Senhoria deve proceder à entrega dos equipamentos conforme instrução em anexo. Então, vamos ver, eu coloquei assim, ó, memorando, então, o que é memorando? É 5. É um tipo de comunicação eminentemente interna e tem como característica principal a agilidade, visando a uma tramitação rápida e simples, sem procedimentos burocráticos. Respeitosamente, respeitosamente, exemplo de fecho das comunicações oficiais que possui também a finalidade de arrematar o texto. Perfeito, isso aí está exatamente como está escrito no Manual de Redação da Presidência da República e confirma-se tudo isso com o nosso material de estudo, né? Ofício, o que é um ofício então, né?
é um tipo de comunicação expedido por autoridade com a finalidade de tratar assuntos oficiais entre órgãos da administração pública ou entre estes órgãos e empresas particulares. Sabemos que o ofício ele tem 2 destinatários, ou para um outro órgão público ou para um particular, seja ele individual ou constituindo uma empresa. Aqui, Vossa Senhoria deve proceder. 2. Os pronomes de tratamento levam o verbo para a terceira pessoa do singular. Sim, olha só. Vossa Senhoria deve proceder e não deveis. Deve, né? Deve proceder à entrega dos equipamentos, tal. Vamos à próxima. O reitor daquele Instituto Federal deferiu o pedido. Então, exemplo de frase que fere a norma culta da língua portuguesa. Sim, aqui temos um problema de vírgula, né? Ó, deu, pois, teria que estar entre vírgulas, né? O deferimento. E por último, Vossa Excelência deve estar satisfeita. Adjetivos referidos aos pronomes de tratamento concordam com o gênero da pessoa que se refere. A gente chama isso de silepse de gênero, né? Tem que concordar com a pessoa. Então aqui, ó, Vossa Excelência deve estar satisfeita. Trata-se de uma pessoa, de uma mulher, né? Uma pessoa do gênero feminino. Disse o prefeito, ó, a mulher está aqui, ó, a reitora daquele Instituto Federal de Educação. Perfeito, pessoal? Então, não vamos errar esse tipo de questão. Alguns problemas de construção de frases, então, olha só. Se aparecer na prova de vocês algum tipo de questão para corrigir de acordo com a norma da língua portuguesa em se tratando de documentos oficiais, de redação, ó, é tempo do Congresso votar a emenda. A gente percebe que tem um erro aqui. Por quê? É tempo de o Congresso votar a emenda. Não existe na língua portuguesa sujeito preposicionado. Então, do Congresso não pode votar, não pode fazer nada. Agora, o Congresso pode votar. Você tem que separar, então, o do, né? O que é o do? É o de mais o. O Congresso, sim. O Congresso, ele faz alguma coisa. O mesmo exemplo aqui embaixo. Apesar das relações entre os países estarem cortadas, as relações estão cortadas? Das relações estão cortadas? Não. As relações estão cortadas. Artigo e substantivo. Então, apesar de as relações entre os países estarem cortadas. E por último, não vejo mal no governo proceder assim. Não vejo no governo procede? Não. O governo procede, mas do governo não. Então, não vejo mal em o governo proceder assim. Não há sujeito preposicionado. Cuidado com isso, tá? Quanto à concordância com o pronome de tratamento, a estrutura correta é: informo a Vossa Senhoria que vosso prazo, não é vosso prazo. Como é que fica a concordância? Com a terceira pessoa do singular. Então, com o seu prazo. Informo a Vossa Senhoria que seu prazo está expirado. Essa daqui vai estar certinho, ó. Requeiro a Vossa Excelência o seu parecer consubstanciado. Essa vai ser a resposta da questão. Solicito a Vossa Excelência que manifesteis, não, que manifeste, que você, né, que ele, terceira pessoa do singular, que você, né, que Vossa Excelência manifeste, né, sobre a sentença. Encaminho o ofício a Vossa Senhoria e aguardo vossas sugestões? Não, aguardo suas sugestões, né? Lembrando aqui, só para finalizar então a nossa aula, nós temos ainda esse tempinho final, para apresentar o padrão ofício, o modelo padrão ofício. Pessoal, mentalizem essa estrutura do ofício, porque o ofício, ele é padrão para a produção de muitos documentos oficiais, né? Como memorando, aviso e tudo mais. Então, olha só como é que funciona aqui. Aqui em cima nós temos o cabeçalho, tá? Lembrando que o cabeçalho do ofício, ele tem o quê? O telefone e o endereço do correio eletrônico. Já vi pegadinha em concurso colocando essa informação, né? O que mais que nós temos no ofício? Aqui nós temos aquela linha que informa o tipo de documento, o número do documento, a data do documento e o órgão expedidor, tá? Logo abaixo nós temos o quê? A linha do local e data. O local e a data. Isso aqui é simples. Sempre no ofício, alinhado à direita. Sempre alinhado à direita. Esse segmento aqui do ofício é o destinatário, ó. A Sua Excelência, o senhor deputado tal, né? Cuidado que no ofício, o destinatário, ele é referenciado com o quê? Com o endereço mesmo, ó. Câmara dos Deputados, 70.000, Brasília, Distrito Federal. Ainda temos a linha do assunto, ó.
é uma síntese do tópico que vai tratar, né, o teor, né, que é a síntese do teor do ofício. E aqui, cuidado, coloquei em verde para não esquecer mesmo. Ó. Aqui nós temos o vocativo, né? Então, aqui no caso, o vocativo é o senhor deputado. Lembrando que quem emite ofício, sempre um órgão público para um outro órgão público, ou de um órgão público para um particular. Sempre nessa perspectiva. Tudo bem? Agora, com relação à formatação, olha só. Margem esquerda, margem esquerda 3 centímetros, margem direita 1,5 cm. Margem do início da primeira linha do parágrafo, 2,5 cm. Então, essas são as informações que eu gostaria que vocês memorizassem. Para finalizar, então, a nossa aula, não vamos fazer confusão, então, entre conotação e denotação. Lembrando que conotação diz respeito a quê? A parte estilística da língua, a afeição figurativa, subjetiva da língua, conotação. E a denotação, eu uso a minha metáfora do dedo, né? Você toca o dedo em alguma coisa, essa coisa é concreta, ela é objetiva. Então, é o sentido objetivo. Se eu tenho como exemplo, Marcos era uma fera, fera é uma palavra que está sendo empregada no sentido o quê? Conotativo, figurativo, porque quem é fera? Fera é uma qualidade de animal, né? Agora, denotativamente, o que significa fera? Que ele era muito inteligente, mas no sentido o quê? Objetivo, concreto e real, né? Também não confundir metáfora com comparação. Lembrando que metáfora, você não tem um conector comparativo. E na comparação, necessariamente, você tem que ter um conector comparativo. Como é que é isso, professor? Aqui alguns conectores comparativos. Assim como, tal qual, que nem, como, feito, parecer, assemelhar-se, né? Então, exemplo aqui. Sua boca era como um cadeado. É metáfora ou comparação? Comparação, porque eu tenho um conector comparativo, como, né? Sua boca era um cadeado, daí eu tenho metáfora, porque eu não tenho conector comparativo. Seu corpo parecia uma fogueira, aqui eu tenho um conector comparativo, portanto vai ser comparação. E seu corpo era uma fogueira, aqui eu estou diante, então, de uma metáfora, né? Vamos ver como é que a banca produziu uma questão envolvendo esse conhecimento? Vamos lá. Assinale a opção em que a expressão retirada do texto foi empregada em sentido denotativo, portanto, figurativo, figura de linguagem. A religião norte-americana do automóvel, religião do automóvel, a gente já percebe que isso aqui, olha só, automóvel não tem religião, estou usando essa palavra no sentido o quê? Conotativo, figurativo. Toda a mitologia da liberdade de mercado, mitologia da liberdade, também estamos diante de uma palavra no sentido conotativo. De braços abertos, é porque eu teria que ler o texto para vocês, mas eu peguei só uma partezinha, né? Então, de braços abertos pode ser o quê? Conotativo e denotativo. Só que no contexto em que foi retirado, estava colocado no sentido de conotativo, né? De você apoiar uma ideia, né? No sentido conotativo. E no Sul, apenas uma em cada 100 pessoas tem carro próprio. Então aqui você tem alguma palavra de sentido conotativo, alguma figura de linguagem, alguma subjetividade? Não, o texto está objetivo, não existe nenhuma conotação, portanto essa vai ser a resposta da questão. E vamos analisar a última? Gula e jejum do cardápio ambiental. Ambiente tem cardápio? Não, né, gente? Então estamos diante também de uma palavra conotativa. Então, pessoal, a gente termina aqui, finaliza aqui o nosso aulão do Instituto Federal de Santa Catarina. As dicas que eu tenho estão relacionadas à leitura atenta do texto, provavelmente vai ter um texto e algumas questões relacionadas. Algumas questões de interpretação, outras de pura gramática, conforme vimos aqui na nossa aula. Estudem bastante a questão do verbo e das funções sintáticas dos elementos, né? Dos termos da oração, as funções sintáticas. E antes de ler o texto, olhem a fonte do texto para perceber de onde ele foi tirado, né? E qual é o estilo redacional dele. Se ele vai ser um texto que vai ter mais denotação, se vai ser um texto mais conotativo, mais denotativo, isso ajuda muito na parte da interpretação. Então, pessoal, um bom estudo para vocês, uma boa prova. Estaremos aqui esperando, né, bons resultados, ok? Muito obrigado, então. Até logo a todos.